Boa noite a todos. Sou o pastor Zacarias, da Igreja Cristã Evangélica da Vila Canaã. E estamos no período, de lockdown. Não podemos ter cultos presenciais. Por isso a nossa mensagem hoje vai via internet. Bom, quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 26. Nós vamos ler a segunda parte do versículo 25, que diz assim: Então, Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso. E apesar das dificuldades, Senhor Deus, no momento nós estamos permitindo, Senhor Deus, que as igrejas abram as portas. O Senhor nos propicia meios, ó Pai, para que a Tua palavra seja pregada, Pai. Nós te agradecemos por isso. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, este culto, Senhor Deus, essa palavra, essa exposição da palavra do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor abra os nossos corações, Senhor Deus, nos dê entendimento, nos dê discernimento, Senhor Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, esse texto, ele relata o último encontro entre os dois primeiros reis de Israel. Tá? O rei Saul, o primeiro rei, e o rei Davi, o segundo rei. E é interessante a gente observar que o texto fala, de que Davi ele seguiu o seu caminho, ele continuou. E fala aqui que Saul voltou para o seu lugar. Essa noite, quero que nós reflitamos sobre essa questão, a diferença entre esses dois homens, esses dois seres humanos, a diferença entre o coração deles. Todos os relatos históricos que estão na Bíblia, o Espírito Santo fez com que fossem registrados para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. É o que Deus quer, que nós aprendamos com os exemplos, os acertos, com os erros de cada um e possamos, refletir sobre a nossa própria vida e ver o que nós precisamos para estar mais de acordo, com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, essa noite nós vamos justamente pensar na conduta desses dois reis, de Davi e de Saul, e vermos a diferença que a Bíblia mostra que havia entre os dois. São muitas, mas nós vamos ver três principais. A obediência versus a desobediência. Primeiro é a obediência versus desobediência. O rei Saul, ele foi ungido pelo profeta Samuel, como o primeiro rei de Israel. E quando ele foi ungido, a Bíblia mostra que Samuel falou para ele: olha, Saul, quando você sair daqui, você vai receber a notícia que as mulas do seu pai foram encontradas, que ele estava procurando as mulas dele quando ele encontrou o profeta. E você vai encontrar com alguns homens que estão profetizando, aí você vai também profetizar com eles. E depois, você vai ir até a cidade de Gilgal, e vai me esperar por 7 dias. Por 7 dias. E quando lá eu chegar, nesse 7º dia, eu oferecerei sacrifícios ao Senhor, e você lutará contra os filisteus. E Saul foi. E as primeiras coisas aconteceram de imediato. Saul recebeu a notícia que as mulas haviam sido encontradas, recebeu a notícia que o pai dele estava preocupado com ele, ele encontrou os profetas e começou a profetizar entre eles. E só que no momento em que o profeta Samuel falou para Saul que ele iria ter essa batalha em Gilgal, até o momento que ocorreu, passou-se mais de um ano. E a Bíblia mostra que quando aconteceu,
os exércitos filisteus e os exércitos de Israel ficaram frente a frente, né? Um numa montanha e o outro na outra, né? Separados por um vale. E, e Saul fala que Saul esperou realmente, né? Os dias aprazados por Samuel. Só que fala que quando deu o sétimo dia, ele foi ficando desesperado, porque os homens que estavam com ele começaram a ir embora. O exército dele começou a se esvaziar. Houve muitas deserções. De forma que quando ele deu o sétimo dia e o Samuel não apareceu, ele desesperado ali pela que estava acontecendo e com medo, né? Ele pega e fala para os homens dele, fala, olha, arruma aí uns animais, umas madeiras, umas pedras, eu vou oferecer, eu mesmo vou oferecer um sacrifício. Começa a fazer o sacrifício ali, oferecer, eis que chega o profeta Samuel. E o Saul vai todo alegre, vai falar para ele que já tinha adiantado o serviço. Só que o profeta fala para ele, né, que ele tinha feito chama a atenção do rei Saul. É porque nos primeiros livros da Bíblia, né, quando se estabeleceu o sacerdócio araônico, foi estabelecido que somente a tribo de Levi, né, os sacerdotes, que poderiam oferecer o sacrifício. O rei não deveria oferecer sacrifício, ele tinha a função dele de reinar, né, de governar, não de exercer a função sacerdotal. Ele não tinha sido ungido para isso, né, o rei Saul. Então, ele é repreendido, né, ali pelo profeta Samuel, e o profeta fala para ele, olha, por que você fez isso? Né? Ele fala, mas os homens estavam desistindo, o povo estava tudo comigo, com medo, eu te esperei. Ele falou, não, você desobedeceu, porque estava ainda no sétimo dia, estava acabando o sétimo dia, ele pensou que Samuel não ia aparecer. Né? E aí, o profeta fala para ele, né, que tinha sido tirado o reino dele. Por conta daquilo, né, ele desagradou a Deus, pela desobediência. E que Deus tinha preparado, né, um homem melhor que ele. Deus já começa ali a mostrar que haveria um sucessor do rei Saul que não fosse da família dele, né, da família do rei. Bom, então a gente vê ali a desobediência de Saul. Ele era uma pessoa que ele era instável, ele conhecia a Deus, ele sabia o que Deus queria que ele fizesse, mas ele era muito volúvel, né? De acordo com os problemas que aconteciam, com as circunstâncias, ele tinha algumas atitudes que eram contrárias ao que Deus tinha determinado. Né? Temos a conduta de Davi, né? Que Deus começa a mostrar que ele seria a pessoa escolhida, né, para suceder Saul, né? E depois, lá no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 22, há uma referência a Davi, né? Diz assim, e tendo tirado a este, Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, a grande característica de Davi é a obediência. Tá? Uma das primeiras características dele que diferenciava ele tanto do rei Saul é a obediência. E isso, né, é algo que nós devemos pensar, né, na nossa vida, se nós temos sido obedientes, né, à palavra de Deus, né, se eu tenho tido um testemunho de quem vive, né, de acordo com a palavra de Deus. Em João, capítulo 4, quando Jesus estava conversando com a mulher de Samaria, Jesus disse para ela, né, vem a hora e já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adoradores que procurem Ele, né, em espírito, que adorem Ele, né, em espírito e em verdade. Bom, uma outra questão que nós podemos ver da história desses dois reis é sobre a diferença, né, que havia ali nos dois de fé e medo. Né? O rei Saul, a Bíblia mostra que ele era um rei que ele não depositava a confiança dele em Deus. A gente vê que a arca da aliança, né,
tinha sido tomada, ainda no livro de Juízes, né, pelos foi para a casa, né, de um homem, né, e ela ficou lá por anos. Né, mostra que durante o tirar a Arca da Aliança daquele lugar e colocá-la no tabernáculo. Ele não teve essa preocupação. Né? Só um relato que fala que quando ele foi lutar contra os filisteus, contra os inimigos lá, ele falou para o sacerdote, falou assim, olha, vá buscar a arca. E aí quando ele fala isso, aí ele fala, não, não, deixa para lá, vamos que já tá, né, já tá na hora da gente guerrear, deixa para lá. Então, durante todo o seu reinado, Saul não preocupou em buscar a presença de Deus, né? Então a gente vê ali que ele era uma pessoa, né, que não tinha ali o temor de Deus, né, mas ele tinha era medo, né? Porque quando você não busca a Deus, quando você não está firme no nosso Deus, né, o que vem no seu coração é o medo. Aí Davi, pelo contrário, já era diferente, né? A Bíblia mostra que ele era um homem temente a Deus. Tanto é, né, que quando ele assume o reino, uma das primeiras coisas que ele faz é mandar buscar a arca, né? Buscar a arca e levar para Jerusalém, tá? E depois ele fala para Deus que a vontade dele é construir o templo, porque ele era um homem de guerra, ele tinha muitos erros, né? Ele teve erros, ele tinha as mãos sujas de sangue, por isso que ele não pôde construir o templo, tá? Foi o filho dele quem construiu, mas ele providenciou todos os materiais necessários, né? Então, e o Saul ele era uma pessoa medrosa, né? A gente vê no episódio de Davi e Golias, né? Que Golias já estava insultando o exército de Israel por 40 dias. E ninguém teve coragem, né? Nem Saul teve coragem de enfrentar o Golias. Mas quando Davi chega lá, ele nem tinha idade para estar no exército, ele era moço, né? Ele tinha menos de 20 anos. Ele, ele ouve aquele insulto e ele fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Né? E aí ele tem coragem, ele tem fé, ele crê que Deus dará a vitória para ele. Ele fala para Saul, né? O Saul fala para ele assim: olha, você não pode enfrentar esse guerreiro, ele é experiente, você não tem nem idade de estar no exército, como é que você quer enfrentar ele? Mas Davi fala, né? Olha, eu já enfrentei urso, já enfrentei leão para proteger as ovelhas, e foi Deus quem me deu a vitória. Então ele ali naquele momento, né? Ele mostra o quão grande era a fé dele, né? E isso também nos ensina, né, que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, nós devemos buscar ainda mais a Deus, nós devemos lembrar, né, os atos do Senhor, né, como o profeta Jeremias disse em Lamentações 3, né, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, então nós devemos lembrar da palavra de Deus, dos grandes feitos de Deus, e isso nos encorajará, né? O Espírito Santo vai agir no nosso coração, nos fortalecer. Às vezes a gente tem medo do que está acontecendo, né? Toda essa pandemia, de toda essa confusão de informações, mas o que nós devemos mesmo é nos alimentarmos, né, da palavra do Senhor. Ela quem vai nos fortalecer, ela quem vai nos capacitar a enfrentar isso tudo com fé, né? Confiante em Deus. Né? Nós vamos sim ter as nossas precauções, mas nós devemos entender que Deus está no controle de tudo, né? E Davi entendia isso, ele tomava as precauções dele ali, né? Mas ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, enfrentou o gigante, né? E Deus, né, honrou a ele, tá? Bom, o último ponto que eu gostaria de destacar sobre a diferença desses dois é a ideia do arrependimento e endurecimento, né? A gente vê na história de Saul que ele era inconstante. Ele falava uma coisa, depois ele falava outra, né? Mudava de ideia, mudava, né, de conduta. Ele falava uma coisa e não cumpria a palavra dele. A gente vê isso quando ele começa a perseguir Davi, né? Ele persegue Davi e de repente o Jonatas, filho do Saul, falava: por que você está perseguindo ele? Ele fala: ah, não vou fazer isso mais não. Traz o Davi lá, né? E aí Davi volta, tá lá almoçando lá com ele, de repente ele pega a lança e joga no Davi, né? Se Davi não tivesse sido livrado ali por Deus, né? Davi teria sido encravado na parede, né? Isso nos mostra em 1 Samuel 19. Então, assim, a gente vê uma pessoa super inconstante, né? Ele era uma pessoa endurecida.
Ele ouvia a palavra de Deus, mas ele não queria obedecer a palavra de Deus, ele queria fazer as coisas da própria, pela sua própria força, pela sua própria vontade. Quando Deus falou que ia tirar dele o reino de Israel, se ele fosse uma pessoa temente a Deus, ele pediria misericórdia, mas se Deus falasse para ele que era aquilo, ele iria aceitar e pronto, né? Não, o que ele quis fazer? Ele quis matar Davi para frustrar os planos de Deus. Olha só que loucura, né? A Bíblia diz, né? Agindo Deus, quem impedirá? Ele quis impedir o agir de Deus. E se deu mal, né? Bom, então ele era um exemplo, né, de uma pessoa de coração endurecido, né? Na Biblioteca de Cultura Judaica, o professor Yohanan, ele diz assim: afinal, esse primeiro e nobre rei de Israel foi destruído pelos tormentos do seu próprio coração. Então a gente vê que a própria vontade do Saul, o próprio coração dele, a mente dele, causou toda a ruína, porque ele agia de acordo, ele ia atrás do coração dele, ele não ia atrás da palavra de Deus, ele não ia atrás da vontade de Deus. Totalmente diferente de Davi, que Davi, ele não era, como diz, ele não era perfeito só Jesus Cristo, né? Só Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Mas ele tinha uma questão, né, que agradou a Deus, né? Que é a ideia do arrependimento, né? É isso que Deus quer de nós, né? Davi, ele pecou com a questão da Betseba, ele pecou com a questão do Urias. Lógico, teve outros pecados, mas esses foram os mais destacados, né? Porém, no Salmo 32, né, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, Davi, ele escreve o Salmo 32 e escreve o Salmo 51, é tudo referente a isso, né? A pedir perdão a Deus e recebendo o perdão do Senhor, né? Então, o arrependimento genuíno, verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é aquele, não é que você fica lamentando o que você fez e depois você vai lá e faz de novo. Isso não é arrependimento, às vezes como se diz, é um remorso, é um sentimento ali frívolo, passageiro. O verdadeiro arrependimento é aquele que você se prostra diante de Deus, pede a Deus forças mesmo para você não voltar mais aquilo, não tornar mais aquilo, não ser, né, como Jesus disse, né, a porca lavada que volta ao vômito, né, mas que seja aquela pessoa que confessa, né, deixa as transgressões e alcance, desfrute, né, das misericórdias do Senhor. Então, para hoje, essa palavra, né, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, tá? Que a gente veja essa diferença, né, entre o rei Saul, primeiro rei de Israel, e Davi, né, o segundo rei, tá? Que nós sejamos procurando ser, né, obedientes à palavra de Deus, né? Que nós que seja luz, né, nesse mundo, que seja diferente, né, mesmo das circunstâncias, a gente esteja firme e confiante no Senhor, que a gente não tema, né, os acontecimentos, as notícias, mas que a gente creia que os anjos do Senhor estão realmente acampados ao nosso redor para nos guardar, né, e que a gente tem esse coração, né, de contrito, tá, que alegra o Senhor, um coração de arrependimento, que cada um possa olhar o que tem feito na sua própria vida e ver o que não tem agradado a Deus e que confesse isso para Deus e deixe, né, não volte mais, tá, a essa conduta. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, ó Pai, por este momento, por essa oportunidade de poder levar, Pai, tua mensagem, Senhor Deus, a esses corações. E peço, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo, Senhor Deus, em cada coração, Senhor Deus, esteja fortalecendo, esteja dando entendimento à tua palavra, que façam, Senhor Deus, que sejam corações obedientes ao Senhor, ó Pai, à tua vontade, ó Pai, que executem todo o seu plano, Senhor Deus, como Davi o fez, ó Pai. Que tenham fé, Senhor Deus, que enfrentem, Senhor Deus, gigantes, que enfrentem, Senhor Deus, vírus, Senhor Deus, que enfrentem, Senhor Deus, más notícias, ó Pai, com fé de que o Senhor está no controle, que sejam pessoas prudentes, que tomem as devidas precauções, mas que não deixem, Senhor Deus, de fazer a tua vontade, de pregar a tua palavra, Senhor Deus, de orar pelas pessoas, ó Pai, de ser luz no mundo, de ser sal
somente, Senhor Deus, porque estão paralisadas pelo medo, como muitas e muitas pessoas estão. Eu lhe peço, Senhor Deus, e que se algum dos nossos irmãos, Senhor Deus, está, Senhor Deus, numa situação, tem tido atitudes que não agradam ao Senhor, ó Pai, que se arrependam, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor os ajude, ó Pai, a se arrependerem do pecado, Senhor Deus, a confessarem ao Senhor, ó Pai, e a terem uma nova vida, Senhor Deus, a seguirem o caminho como Davi seguiu, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, lhe peço, Senhor Deus, que o amor do Senhor, ó Pai, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, que Deus os abençoe e espero que logo mais a nossa igreja esteja com as portas abertas para nos encontrarmos pessoalmente e continuarmos a proclamar, né, a palavra do Senhor, louvando e adorando o nosso grandioso Deus. Fiquem com Ele. Amém.